vocês que têm endometriose aprender a conviver e dar um checkmate na endometriose, porque sim, vocês sabiam que é possível você ter endometriose e falar assim, nossa, minha endometriose ó, era o cão, agora ela tá dormindo, ou seja, ela está em remissão. É isso que nós vamos fazer aqui, colocar a sua doença debaixo do tapete, ela vai ficar quietinha, porque quem manda nela é você. E aí você não vai ter sintomas, você não vai ter dificuldades, porque se você seguir os 6 pilares da endometriose, eu truco que você não tenha qualidade de vida, porque é maravilhoso aprender a cuidar da endometriose e é muito fácil. Só tem que mudar uma chavinha aqui para você entender qual é esse passo a passo. Pensando que a gente tem hormônios dentro do nosso corpo, é importante que vocês saibam que um deles, tá? Que o estrogênio, ele é o hormônio que alimenta os focos de endometriose. Tá, o que é alimentar os focos de endometriose? É aumentar a quantidade de bolinhas de sangue, que são os focos, pensa uma bolha, né? Que se instalam dentro do nosso corpo. Seja no útero, seja no ovário, nas trompas, no intestino, na bexiga, na parede abdominal. Existem relatos na ciência, na literatura, de focos de endometriose no olho, no diafragma, no coração, um monte de lugar. Como eu disse, compara uma unha encravada como se fosse o corpo inteiro ali pulsando encravado. É inflamação o tempo todo. Então, mulheres que desenvolveram endometriose, elas vão sentir mais dor na barriga ou no corpo todo, elas têm mais dificuldade para alcançar resultados estéticos, principalmente de barriga, dificuldades de ficar mais definida, ganhar massa magra, tá? E elas podem ter dificuldade de engravidar se essa endometriose comprometeu ali as regiões, a região pélvica. E o que de fato é a endometriose e por que ela vem? Por que ela vem, a gente já falou, né? Pode ter principalmente relacionado pela medicina chinesa, com questões de posicionamento, né? Ah, tem que ser do meu jeito, eu não abro mão do controle, eu quero mudar o mundo, enfim. Nós já falamos sobre isso em detalhes em outras lives. E a questão que a medicina explica é porque ela pode ser uma menstruação retrógrada, ou seja, o sangue que era para ser expulso para fora do útero volta, e quando ele volta, ele se espalha. Isso é uma das causas. Outras causas são genéticas ou herdei de alguém. Então, você vai ver avó, tia, prima, alguém já teve endometriose. E muitas vezes essas mulheres passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 abortos ao longo da vida, né? 60, 80 anos atrás, você vai conversar com mulheres mais velhas da sua família, elas já passaram por aborto e nem sabia que tinha endometriose. Pode ser também por um processo cirúrgico. Tem mulher... Ontem eu atendi uma aluna que é assim. Ela não tinha endometriose e teve o primeiro filho. Depois da gravidez, ela desenvolveu endometriose. Por quê? Na hora do corte da cesárea, pode espalhar células de dentro do útero para a cavidade abdominal. E aí começam os focos de endometriose. Então, a endometriose nada mais é que as células, que a parede, a musculatura de dentro do útero escapa para fora e começa a proliferar essas bolhas de sangue. De uma forma mais simples para vocês entenderem. Até aí tá tudo bem? Deu para entender? Então, imagina que todo mês você fica comendo errado. Primeiro pilar, vamos falar dele. Se você come errado e se você tem contato com coisas que eu já vou falar quais são, que estimulam o estrogênio. Então, assim, se eu como errado bolacha, macarrão instantâneo, margarina, refrigerante, bala, doce, pão, danone, né, iogurte, muito queijo, presunto, salsicha, mortadela, pizza, lanche, por aí vai. Quem é que não come essas coisas, né? Todo mundo come. Se você come isso sempre, ou seja, a base da sua alimentação é pacote, você aumenta, você faz o gatilho da liberação do estrogênio. E se você estimula o aumento de estrogênio, você estimula focos de endometriose. Então, vamos supor que você nasceu com a doença, nasceu com o gene para desenvolver endometriose. Se você nasceu com esse gene da endometriose, ao longo dos anos, na hora que você menstrua na primeira
adolescência, ali no comecinho, 12, 13 anos, você começa a menstruar e aumentar foco de endometriose. Aí passa 1 ano, passa 2, passa 20 anos, a endometriose cresceu, que ela não virou uma unha encravada, ela virou um corpo encravado. É muita produção de inflamação. Como a Gabi disse, socorro, exatamente. E se você não entende que alguns alimentos vão ficar dando gatilho, são inimigos da endometriose, você mesmo fica dando ração para sua endometriose, para ela aumentar. E por que você pode aprender a lidar e conviver com a endo? Porque você tira esses gatilhos, você desinflama, você dá ré na proliferação da endometriose com o que você deixa de botar na boca. Segundo pilar, para eu não me estender mais do que eu já estou, é a questão do intestino. E eu explico tintim por tintim no curso e no desafio também. O intestino, ele é gatilho da endometriose, porque se você não tem um intestino saudável e o seu intestino é inflamado e você nem fica sabendo porque não sai pus, não é nada disso. O intestino de uma pessoa com endometriose é um intestino inflamado. Se você não trata o intestino pela alimentação e pelo protocolo dos 5 R's que eu ensino lá dentro, você não restaura a integridade do intestino e de nada adianta, presta atenção, de nada adianta comprar vitamina, de nada adianta gastar dinheiro com coenzima Q10, pinospinastra, vitamina E, resveratrol e parari parará. Vai tudo embora pro ralo, literalmente para a privada. Se você não souber qual é a ordem das coisas, qual é o passo a passo, você simplesmente não melhora e não chega a lugar algum. Então, cuidar do intestino e saber como se faz esse protocolo dos 5 R's e saber como implementar na sua vida para cuidar da endo é fundamental tanto quanto a dieta. E não é simplesmente tirar uma comida e botar outra no outro dia. Não é assim que funciona. Tem regras, tem passo a passo dos 5 R's. Então, o intestino é gatilho para a endometriose, porque é uma porta aberta para fungos, parasitas e bactérias. Se o nosso intestino não estiver saudável, entra os bichinhos por ali. Do mesmo jeito que sai pum, entra bichinho. E a gente tem que cuidar, principalmente com a endometriose. O que mais? A gente tem a questão da imunidade. A imunidade da mulher com endometriose já é mais baixa. Mulher com endometriose tem mais asma, tem mais sinusite, tem mais bronquite, tem mais rinite. Se a gente não fizer o protocolo dos 5 R's, cuidar da alimentação e cuidar da imunidade, você não consegue aprender a lidar com a endometriose. A questão da imunidade na endometriose e na adenomiose é muito de perder neném. Sabe quando faz FIV, engravida naturalmente e não segura? Tem que cuidar muito da imunidade, tanto da periquita, quanto do útero, quanto do corpo inteiro. A imunidade é fundamental para a endometriose e a gente cuida dela com alimentação e com suplementação específica, tá, gente? Então, imunidade fundamental. E essa imunidade, ela também tem a ver com o tanto que você dorme bem ou não. Imunidade tem a ver com qualidade de sono. O que mais? Quarto pilar, controle hormonal. Lembra que eu falei que a questão da endometriose está ligada com o aumento de estrogênio? Se você não dosar alguns hormônios para saber o quão grave eles estão ou baixos, você não consegue ter controle da doença. Existem alguns hormônios, medicamentos bioidênticos e outros sintéticos que os médicos passam para controlar. E vai ter hora que você vai precisar de hormônio sim e vai ter hora que não. Mas se você não entender quais hormônios você precisa e você nunca dosou, como é que você vai tratar? Entende? Então, não dá para deixar para depois. Alguns hormônios são importantíssimos, pelo menos uma vez por ano, para vocês saberem. Olha lá, Luciana, tenho rinite alérgica, tenho imunidade baixa. Isso aí, tem que cuidar. Então, esse controle hormonal seria saber quanto é que está o LH, o FSH, a insulina, a homocisteína, o estrogênio, o estradiol, cortisol, DHA, DHT, tem que ver, tá?
E tá, vi os hormônios, mas ninguém fez nada e tá tudo certo. Não. Se você, por exemplo, tem endometriose e não sabe ainda, presta bem atenção. Se você não sabe que um dos gatilhos da endometriose são os poluentes ambientais, os tóxicos, os agrotóxicos, os venenos e os disruptores endócrinos, você vai ter estrogênio muito alto e você pode até desenvolver prolactina muito alta. E o que acontece com esses poluentes? Eles são gatilhos para o estrogênio, aí você vai ter dificuldade para implantação de bebê, dificuldade para emagrecer, dificuldade para cuidar da sua saúde, porque você não tem qualidade de vida. Então, é muito importante reduzir a exposição do seu corpo ao plástico, a exposição do seu corpo aos venenos, a exposição do seu corpo àquele monte de cheiro que tem no ambiente da sua casa, sabe? Cloro, alvejante, desinfetante, todas essas coisas que, né, a mulherada adora para ficar bem cheiroso. Toma muito cuidado quando você tem endometriose. E que mais a questão? Eu falei dos hormônios de poluentes para fechar os 6 pilares da endometriose. É a questão de estresse e ansiedade que está totalmente relacionada às alterações hormonais. Gatilhos de estresse ansiedade pioram muito a endometriose. E não é simples assim, desencana que fica tudo bem. Lembra no começo que eu disse que a endometriose ela está presente em mulheres controladoras, mulheres que têm dificuldade de ser resilientes? Pois é. É muito difícil você simplesmente falar assim, relaxa que dá tudo certo. Não, porque a endometriose só piora. Como é que você vai relaxar? Então, se você não aprender a lidar com ela, ferrou de verdade. Você pode tomar um caminhão de anti-inflamatório, de remédio para dor, que não passa. Passa naquele momento ali, 2, 3 dias, depois você tá acabada de novo. Mês que vem tudo de novo. Você tem que contornar a doença, sabe? Igual quando você pega um cavalo, um boi, você segura a rédea dele. É assim que tem que ser com a endometriose.